misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado, e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta, a tua presença me basta. Eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar numa cova cercado de inimigos se ali o Senhor estiver. Eu prefiro enfrentar gigantes, porque se ali o Senhor estiver, eles cairão. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa live. Muito obrigado a você que está por aqui. Nossa querida Deise, esposa do Tiva, Milena, presbítero Bruno, Jefferson, Cimei, Priscila, nossa irmã Dete, o pastor Magno. Forte abraço, pastor Sergia, Jéssica e Magauas, a nossa irmã Larissa, minha esposa Vanessa, Elia, Mara, nossos irmãos que estão chegando para acompanhar a nossa live, Diácono Samuel. Seja muito bem-vindo você que acompanha essa transmissão conosco. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Pegue a palavra de Deus e abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, mas que jamais deve ser esquecido. Bastante conhecido, mas que sempre deve ser objeto da nossa meditação. Eclesiastes. Eclesiastes está logo depois de Provérbios. Provérbios está logo depois de Salmos. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler os versículos
13 e 14. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo de número 13 e o versículo de número 14. Obreiro Everaldo, irmã Luciana aqui também. Rúbia Fernanda aqui também acompanhando essa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Não sei se a gente consegue ver aqui, Mancimei. Não sei se a gente consegue ver todo mundo que está online. Eu não sei se aparece aqui na live, mas se eu não citei o seu nome aqui, sinta-se bem-vindo conosco. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Esse texto nos diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e vamos meditar nela. Prepara o nosso coração, que o nosso coração seja arado, que o nosso coração seja adubado, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra como uma semente, e que essa semente enviada possa produzir para o louvor da Tua glória. Fala aos nossos corações, fala com o Teu povo esta noite, Deus vivo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. A Larissa disse aí que esse texto é um dos prediletos do presbítero Bruno. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. O dever de todo homem, o dever de todo homem. Salomão está escrevendo o seu livro de Eclesiastes, ele está encerrando o seu livro e ele aproveita para encerrar em bom estilo. Salomão está escrevendo o seu livro e ele finaliza o seu livro com essas recomendações. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui nesses 2 versículos o dever de todo homem. Se você observar a natureza, você vai ver que a natureza ela não é imóvel, a natureza não é inerte, a natureza segue um movimento, a natureza ela se movimenta, ela continua em ação, ela continua em atividade. A natureza ela não fica parada. E por que as coisas na natureza continuam acontecendo? Porque Deus ele criou e ele sustenta. E Deus, ao criar e ao sustentar a natureza, a criação, as coisas criadas, Deus estabeleceu algumas leis físicas, leis químicas, leis biológicas, que fazem esse mundo funcionar, que faz tudo aquilo que nós conhecemos como terra, como mundo, como universo funcionar. O sol nasce, a lua vem ao anoitecer, as estrelas aparecem, as águas jorram, a chuva cai, as plantas crescem, as plantas frutificam, produzem, homens e mulheres se reproduzem, têm os seus filhos, os animais seguem o ciclo aí da produtividade, enfim, a natureza obedece a Deus. Deus estabeleceu que a natureza se multiplicasse, a natureza vai se multiplicando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E assim como acontece no mundo natural,
nós podemos dizer que é similar no mundo espiritual. Deus ele estabeleceu algumas leis, Deus estabeleceu os seus mandamentos, Deus estabeleceu aquilo que nós devemos fazer. Nós não somos criados e chamados à existência para vivermos de qualquer forma, nós somos chamados para obedecer a Deus, nós somos chamados para seguir as leis de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. E talvez respondendo à pergunta, qual é o dever de todo homem? Em primeiro lugar, o dever de todo homem, segundo o texto, é temer a Deus. O dever de todo homem é temer a Deus, de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem ouvido. Assuma, o resumo é: teme a Deus. De tudo aquilo que você tem ouvido, de tudo aquilo que você tem escutado, de tudo aquilo que chega até você, ao seu conhecimento, a síntese, a suma, o resumo é: teme a Deus. Esse é o meu dever. O meu dever é temer a Deus. O seu dever é temer a Deus. O nosso dever é temer a Deus. Temer é o que? É medo? Não, é reverência. É respeito ao sagrado. Infelizmente, existem muitas pessoas que vivem dizendo que servem a Deus, ou que acreditam em Deus, que são religiosas, mas são pessoas que vivem como se Deus não existissem, porque seus atos, as suas atitudes e até mesmo as suas palavras não testificam dessa fé, dessa crença que a pessoa afirma ter. Se você crê em Deus, se você vive debaixo da proteção de Deus, da presença de Deus, você não precisa viver com medo, mas você precisa viver com respeito, com reverência ao sagrado. Reverenciar é viver sabendo que Deus está vendo, é fazer sabendo que acima da nossa cabeça existe um Deus que está olhando os nossos atos, as nossas atitudes, até mesmo aquelas que são ocultas, até mesmo aquelas que não são realizadas diante dos holofotes, diante da presença dos homens. O meu dever, o seu dever é temer a Deus. Nós temos privilégios, nós temos prazeres, nós temos bênçãos, nós temos benesses, nós temos direitos, mas nós não podemos nos esquecer que também temos deveres. A nossa geração é uma geração que bate na tecla dos direitos. Ok, nós temos direitos, nós temos que ter direitos. O ser humano, ele é digno de direitos humanos e tantos outros direitos, direito de ir e vir, tantos direitos, nós temos direitos, mas nós não podemos nos esquecer que nós também temos deveres. Como nós pregamos domingo na nossa comunidade, na nossa igreja, nós não devemos apenas querer a Deus pelos bônus, nós também temos que saber que existem os ônus. Se nós temos direitos, se nós temos bênçãos, se nós temos privilégios, se nós temos vitórias, nós também temos deveres. E um desses deveres é temer a Deus, respeitar a Deus. É você viver nesta vida, não achando que essa vida é única e simplesmente um naturalismo, é tudo natural, não existe Deus, não existe um ser supremo acima de nós, acima das nossas vidas, é só a mãe natureza, ou é só a família. Existe um Deus no céu, existe um Deus acima de nós, e esse Deus merece respeito. Esse Deus merece reverência. Temer a Deus, então, é viver em santidade.
O que é santidade? Santidade é vida santa. O que é vida santa? É vida dedicada a Deus, é vida separada para Deus. A palavra santa, kadosh, ela trata exatamente na Bíblia essa ideia de separação, separado para Deus. Em outras palavras, eu vivo para Deus, eu tenho que viver para Deus. Temer a Deus é viver uma vida santa, é viver uma vida separada para Deus, é viver uma vida diferenciada a Deus. Agora a gente também precisa afirmar que temer a Deus é viver uma vida de justiça. É você ser santo, mas é você também ser justo. Deus, ele não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Deus não é como muitas pessoas corruptas ou como muitos corruptores, que trabalham com 2 pesos, 2 medidas. Não, Deus, ele é reto, Deus, ele é correto, Deus gosta das coisas certas, Deus gosta das coisas justas. Então, se eu quero viver debaixo do temor de Deus, eu não posso viver uma vida dúbia, uma vida de fingimento, uma vida de deslealdade. Eu tenho que ser o que eu sou, aonde quer que eu esteja, diante de quem quer que eu esteja. Eu não preciso usar máscaras, eu não preciso ser em um determinado lugar e em outro lugar outro. Eu devo ser justo, correto, reto, íntegro. O que eu sou para um, eu sou para o outro. E aí a gente traz uma outra verdade, que é a necessidade de ser sincero. Temer a Deus é você viver em santidade, em justiça e em verdade. Jesus, ele não relativizou a verdade. São os professores na escola, na faculdade, na universidade que afirmam que a verdade é relativa. Mas Jesus não relativizou a verdade. Jesus deixou a verdade absoluta. A verdade, do ponto de vista cristão, é absoluta. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é aquilo que Jesus diz. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Jesus, ele não disse assim: eu sou uma das verdades, existem outras. Não, Jesus disse: eu sou a verdade. O artigo aí, a, é definido. Eu sou a verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus e o que ele diz na sua palavra. Então, meus amados irmãos, se eu temo a Deus, eu vou viver nessa verdade. Eu não vou viver como o mundo quer, eu não vou viver como a mídia quer, eu não vou viver como os homens querem, relativizando a verdade. Isso aqui, isso. Não, eu vou seguir a verdade de Deus. A verdade que Deus revelou em Cristo e na sua palavra. A verdade é Jesus e aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala de Jesus. O tema central da Bíblia é Jesus, a Bíblia pronta para Jesus. Meus amados irmãos, eu encerro esse primeiro ponto falando que viver uma vida de temor é uma vida de amor. Vamos lá, para a gente resumir. Temer a Deus é viver em santidade, em viver em justiça, viver em verdade e, em último lugar, viver em amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Preste atenção como uma coisa é concatenada à outra, é ligada à outra, é intrínseca, é inseparável. Se eu amo a minha esposa, eu vou respeitá-la. Se a minha esposa me ama, ela vai me respeitar, ela vai me reverenciar, ela vai ter respeito à minha pessoa, tanto na minha presença como na minha ausência. Se eu amo a Deus, eu vou respeitá-lo. Por quê? Porque eu amo. Eu amo a minha esposa, então eu a respeito, eu a temo, em certo sentido. E assim vice-versa. Se eu temo a Deus, é porque eu o amo. E se eu o amo, eu o temo, eu o respeito.
eu preciso entender que é o meu dever temer a Deus, porque o que deve existir entre eu e Deus, a relação que deve existir entre eu e Deus, não é uma relação de medo, de pavor. O que deve existir entre eu e Deus é uma relação de amor. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima dos bens materiais, amar a Deus acima da minha família, amar a Deus acima do meu trabalho, amar a Deus acima de tudo. Esse tudo aqui é abrangente, meus amados irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Observe, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou a suma é, o resumo é, a síntese é: teme a Deus. Teme a Deus. E eu provo nessa vida que eu temo a Deus quando eu vivo em santidade, vivo uma vida justa, vivo na verdade e vivo em amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, mas amor ao meu próximo. E a Bíblia não deixa isso de uma forma solta. A Bíblia diz como é que eu tenho que amar o meu próximo. Como é que eu tenho que amar o meu próximo? Como é que eu tenho que amar o meu semelhante? Eu tenho que amar o meu semelhante como eu amo a mim mesmo. Hoje eu tomei banho, porque eu me amo. Hoje eu passei perfume, por quê? Porque eu me amo, eu não quero andar fedendo. Eu não quero andar sujo para atrair doenças. Isso tudo é amor próprio. Tá chegando uma hora de cortar o cabelo. Por quê? Amor, não, a barba não, só o cabelo. Amor a mim mesmo. Eu me alimento, eu não fico sem comer. Por quê? Porque eu me gosto, eu sei que eu preciso da alimentação, eu sei que eu preciso me nutrir. Então, meus amados irmãos, eu tenho que amar o meu próximo como prova de que eu vivo uma vida de temor a Deus, como eu amo a mim mesmo. Eu não fiquei sem comer, o meu próximo está ficando sem comer. Eu estou recebendo os meus suprimentos, o meu próximo está recebendo o meu suprimento. É um cuidando do outro. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, um cuidar do outro. É interessante que na igreja algumas pessoas acham que quem cuida de ovelha é só pastor. Não, pastor cuida das ovelhas de Cristo, mas ovelha também cuida de ovelha. Ovelha ajuda a ovelha protege a ovelha. Na verdade, somos um rebanho, vivemos uma só família, e família protege a si mesmo. O pai protege o filho ama o pai. Ou seja, nós devemos viver uma vida de temor, amando a Deus e amando o nosso próximo. Nós temos que caminhar nessa vida com temor a Deus. Nós temos que viver nessa vida sabendo que existe um Deus que nos olha, existe um Deus que nos contempla, existe um Deus que está olhando para cada um de nós. Só que existe aqui nesse texto mais uma observação. O dever de todo homem é, primeiro, temer a Deus. Segundo, obedecer os mandamentos de Deus. O texto fala em guardar os seus mandamentos. O dever de todo homem é, em primeiro lugar, temer a Deus. Segundo, obedecer os seus mandamentos, ou guardar os seus mandamentos. Voltando ao início da nossa meditação, Deus não nos criou para vivermos um verdadeiro liberalismo moral. Deus não nos criou para vivermos uma verdadeira libertinagem. Tudo pode, tudo é permitido. Ou eu tenho que fazer aquilo que dá na minha cabeça. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o certo. Não. Existem axiomas, existem sentenças. Eu quero que 2 mais 2 seja 10. Você vai tomar 0 na prova. Existem axiomas, existem sentenças. 2 mais 2 é igual a 4.
ok? Isso são sentenças, isso são axiomas, são coisas fixas. As leis de Deus não podem ser relativizadas. As leis de Deus não existem para serem desobedecidas. As leis de Deus existem para serem cumpridas. À medida que eu descumpro a lei do homem, eu sou penalizado por isso. Meus amados irmãos, isso é um reflexo de uma lei maior. Isso é um reflexo da lei máxima, que é a lei de Deus. Deus deixou mandamentos, Deus deixou ordens. E aonde estão essas leis? Aonde estão esses mandamentos? É na cartilha da igreja A? É no regulamento da igreja B? Aonde estão essas leis? Aonde estão esses mandamentos? É naquilo que eu acho? Naquilo que eu acredito que deve ser? Não. As leis de Deus, os mandamentos de Deus estão única e exclusivamente registrados ou registradas aqui. Conhece esse livro? Conhece? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aqui estão as leis de Deus, aqui estão os mandamentos de Deus. Talvez você pergunte, Pastor Guerra, aonde eu acho que eu devo fazer ou não? Porque uma determinada igreja acredita sim, outra... Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Não, mas o padre, não, mas a igreja tal, não, mas o pastor... É a Palavra de Deus. Esta aqui é o registro. Esta aqui, a Bíblia, é o registro da verdade de Deus. O que Deus deseja que eu faça, o que eu creia, está aqui. A Bíblia é a nossa única regra. A nossa regra é a Bíblia, é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia. A igreja reformada, ela crê em um pilar, em uma estrutura, em um pilar da reforma, que diz o seguinte: sola scriptura. Isso é um termo latim que significa somente a Escritura. Somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. É regra. Não, mas na igreja tal existe uma regra. Está na Bíblia? Está registrado aqui? Se não está, não precisa cumprir. E a gente precisa tomar cuidado para não pegar um texto fora do contexto, porque isso vai virar um pretexto. Texto fora do seu contexto vira um pretexto. Existem algumas igrejas que pegam alguns versículos isolados e vão lavar a pé. Existem algumas igrejas que pegam versículos isolados e colocam um véu na cabeça. Isso está certo? Não. E tantas outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque esse não é o meu objetivo. Se você tiver dúvida, converse comigo no privado, que eu te dou atenção, te mostro alguns estudos. O que eu tenho que fazer é o que está na Bíblia, e eu preciso entender o contexto da Bíblia. Aí existe a necessidade do pastor ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que estudou, que tem formação teológica, que sabe o que está escrito ali, ok? Que estuda interpretação de texto, exegese, hermenêutica e etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui da teologia. Mas assim como um médico, para operar uma pessoa, para receitar, para diagnosticar, ele precisa de uma formação acadêmica, ele precisa estudar 6 anos, não sei quantos anos. Assim como um advogado, para advogar, ele precisa ter a sua formação. Um pastor, ele precisa ter uma formação teológica também, para não inventar coisas que estão fora das escrituras sagradas, né? Como muitos aí, traga 10 mil reais de oferta, e tantas outras asneiras
que nós encontramos na teologia da prosperidade. Então, mandamento, regra, é o que está na Bíblia, é a palavra de Deus. O dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Existem mandamentos de Deus aqui. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Honrar pai e mãe, isso é um mandamento de Deus. Ter um dia de descanso, descansar no Senhor, é um mandamento de Deus. Não estou dizendo que tem que ser no sábado, mas você precisa ter um descanso. Você não é uma máquina que foi criado para funcionar. Chega uma hora que te dá uma estafa, você morre. Existem mandamentos de Deus aqui: não matarás, não assassinarás. Deus proíbe o assassinato, né? Não estou falando aqui legítima defesa, isso fica para um outro tema. Existem mandamentos aqui: não adulterarás, eu não posso deitar com a mulher que não é minha, eu não posso ter relações íntimas com a mulher que não é minha, sexo é bênção dentro do casamento e etc. Existem mandamentos de Deus. Eu não tenho que viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Não, eu acho que tem que ser assim. Não é como você acha, não é como eu acho. É como a palavra de Deus diz. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é a nossa regra. É aqui que nós encontramos como tem que ser o louvor de uma igreja. É aqui que nós encontramos qual é a prioridade num culto, quais os elementos de um culto. É aqui que nós encontramos o que é ordem, o que é mandamento. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Deus nos deixou um manual. Os equipamentos que nós compramos vêm acompanhados de manuais ou manual. Você abre e ali fala a voltagem, se é 110 volts, 127 volts ou 220, né? Se você pegar um equipamento de 110 volts e ligar ele numa tomada de 220, ele vai queimar, não vai dar certo. É o manual. O manual vai te dar dicas de montagem, o manual vai te dar dicas de transporte, como transportar. Existem umas caixas que vem até com umas setas, está te dando uma orientação, um manual, como você carrega. Resumindo, existem manuais, e na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, o nosso manual não é a cabeça do pastor Guerra, o nosso manual não é a cabeça do bispo tal, do papa, do padre, da igreja tal. O nosso manual é a Bíblia. Essa foi a grande luta de Lutero. Essa foi a grande luta da igreja protestante, de colocar a Bíblia na mão do povo ter acesso às Escrituras Sagradas. Martinho Lutero lutou por isso. A Bíblia na mão do povo, não apenas na mão do clero, em latim, guardada. A Bíblia na mão do povo, para que o povo leia. Para que, enquanto um pastor estiver pregando numa igreja, o ouvinte esteja com a Bíblia aberta, como os cristãos de Bereia faziam com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava e os cristãos de Bereia estavam analisando as Escrituras para ver se tudo que o apóstolo Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Nós temos que ser conhecidos como o povo da Bíblia. Aqui estão os mandamentos de Deus. Aqui estão as ordens de Deus. Pastor, como é que eu sei o que Deus quer para mim? Está aqui. Aqui, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso manual. O nosso manual não é o que pastor A, B, C, D acha. A igreja tal, o Papa, não. Quem é que dita as regras? Não é o homem, não pode ser o homem, porque cada homem vai pensar de uma forma diferente. É por isso que existem muitos times de futebol, é por isso que existem vários partidos políticos, existe pensamentos diferentes na política. Agora, na religião, existe um axioma, existe uma sentença. Quem está com a razão? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Uma boa igreja é a igreja que preza pela centralidade
das Escrituras Sagradas. É o sola Escritura, somente as Escrituras podem dizer o que eu devo crer e o que eu devo fazer. Está na Bíblia, eu obedeço. Não está na Bíblia, eu não tenho que obedecer necessariamente. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. Aqui estão os mandamentos de Deus. Agora preste atenção. Você tem estudado a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Você conhece as Escrituras? Aqui existem 66 livros. É um compêndio, né? Aqui existem 66 livros. 31 mil e tantos versículos. Você tem estudado a palavra de Deus para você não ser levado, né, na cabeça dos outros? Você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus. Quando o seu pastor está pregando, você olha nas Escrituras, você estuda as Escrituras. Ah, não, isso é coisa de teólogo, isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de cristão. Esse é o seu manual. Esse é o meu manual, o nosso manual. Se as pessoas se importassem mais em ler as Escrituras, as pessoas não seriam enganadas como são. Muitas das vezes você não vive um direito seu porque você não conhece que aquilo é direito seu. Às vezes você não conhece a Constituição, às vezes você não conhece uma determinada lei. E assim também no mundo espiritual. Muitas das vezes nós somos até escravizados pela religião, né? Felizmente existem pastores que escravizam pessoas porque as pessoas não conhecem as Escrituras, o que está na palavra de Deus. Existem coisas na palavra de Deus que são faladas no púlpito, mas existem coisas que são faladas no púlpito que não estão na palavra de Deus. Isso a gente deve reprovar. Uma igreja séria, repito, uma igreja séria é uma igreja que tem a Bíblia como a sua regra de fé e de prática, a centralidade das Escrituras Sagradas. Por isso que o salmista lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti, Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. A palavra pecado no grego é amartia. O que era amartia? Era quando alguém colocava um dardo ou uma seta no arco e tentava acertar o alvo e errava o alvo. Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? A palavra de Deus, obedecer à lei de Deus. Então pecado não é aquilo que você acha que é pecado. Pecado não é aquilo que determinado... Pecado é aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Isso é pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Amém? Então todas as vezes que eu erro esse alvo, que alvo? De obedecer às Escrituras, de obedecer à palavra de Deus, eu estou errando o alvo. Eu estou saindo da rota, saindo da direção que Deus ele tem para a nossa vida. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Vamos guardar aquilo que é de Deus no nosso coração. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu te lanço um desafio nesta noite. Nós estamos em um período de confinamento, de isolamento, né? Pandemia. A gente tem mais tempo para ficar em casa. A gente não consegue ter acesso a um shopping, a um lazer, subir as montanhas, passear, ficar participando de eventos. Então, a gente tem mais tempo em casa, vamos dizer assim. Dedique, aproveite esse tempo para você ler a Bíblia. E aí eu te faço uma pergunta: você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Guerra, é difícil. Vai ter coisa aqui que eu não vou entender. Não desanime. Não desanime.
Não é porque uma coisa é difícil que eu vou abrir mão. Leia, releia, leia com calma, faça anotações, procure pessoas que já leram ou que podem te ajudar, um teólogo, um pastor, um homem de Deus. Mas leia a palavra de Deus, aproveite o tempo que você tem para meditar na palavra de Deus. Anote aquilo que você encontra na palavra de Deus. Eu me lembro quando eu preguei uma vez sobre o pecado de não orar. E depois que acabou o culto, a pessoa me procurou e disse: olha, eu não sabia que deixar de orar é um pecado. E eu disse: está vendo como que é bom a gente estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Deixar de orar não é só uma omissão, um relaxo. Deixar de orar é pecado, porque Deus ordena uma vida de oração. Eu não estou falando que você tem que ficar 3 horas de joelhos. Eu estou dizendo que você tem que orar. Você tem que manter um diálogo com Deus. E é simples essa questão de oração. Hoje você falou com alguém? Hoje eu falei com a minha esposa de manhã. Hoje eu falei com as pessoas do meu trabalho, com a minha chefe, com o meu chefe. Hoje eu falei com amigos, com colegas. Eu falei com pessoas na rua. Ontem eu falei com um rapaz no posto de gasolina, mesmo de máscara. Oração é falar com Deus. Você não deixa de falar com as pessoas. E por que você deixa de falar com Deus? Olha que pergunta interessante. Por que você deixa de falar com Deus? É o dever de todo homem. O dever de todo homem é cumprir os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos de Deus é orar. E falando em oração, vamos orar? Prepare o seu coração e juntos nesse momento nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de falar contigo através da oração. A oração é o meio, a oração é o canal que nós temos de diálogo com os céus. Nesse momento existem homens e mulheres orando, existem homens e mulheres clamando ao Senhor, invocando a Tua face. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, nós queremos Te agradecer pela vida. Nós queremos Te agradecer pela nossa família, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos. Deus, eu quero lhe pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho pecado contra Ti, eu tenho transgredido as Tuas leis, os Teus mandamentos. Quantas vezes eu tenho deixado de orar, Senhor? Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho errado com a minha esposa, com os meus irmãos, com os meus colegas, com a minha família. Mas nesta noite de oração eu lhe peço, me ajude, Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a corrigir os erros, me ajude a glorificar o Teu nome com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Quantos pensamentos pecaminosos, quantas atitudes pecaminosas, quantas falas pecaminosas. Eu tenho pecado contra Ti por pensamento, por palavras e por obras. Mas eu confesso o meu pecado diante de Ti e lhe peço perdão. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus irmãos que também confessam os seus pecados. Senhor, nessa noite nos dê graça, nos dê força para que vivamos aqui nessa vida, não uma vida de ateísmo prático. Que nós não possamos viver aqui como se o Senhor não existisse. Que nós possamos viver aqui uma vida de temor, de respeito, de reverência ao Senhor, vivendo aqui sabendo que estamos sendo vigiados, monitorados pelo Senhor, que o Senhor está olhando para nós, que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de verdade, uma vida de amor. Pai, coloca no meu coração amor por Ti, amor pelo meu próximo, que eu possa amar o meu semelhante como eu amo a mim mesmo. Senhor, que eu possa cumprir os Teus desígnios, a Tua vontade, a Tua palavra. Senhor, como é difícil vencer a nossa carne.
Como é difícil vencer a preguiça da madrugada e levantar para orar de madrugada. Como é difícil, Senhor, vencer a preguiça de dobrar os joelhos, colocar o rosto no chão, no pó e clamar ao Senhor. Mas nessa noite nós estamos orando e te pedindo misericórdia. Nos ajuda, Pai. Deus, visita esta casa, esse lar, esta família. Nós estamos vivendo um momento de tristeza no nosso país, no mundo, um momento de pandemia. Eu estou agora falando com pessoas que estão passando por momentos de tristeza, de depressão, de angústia. Que o Senhor as possa visitar. Entra com providência nesta casa, nesse lar, neste coração. Restaura, Senhor, levanta o caído, fortalece o fraco. Se existe alguma pessoa que está assistindo essa transmissão, essa live, que se encontra enfermo, que o Senhor possa curar, porque nós acreditamos na cura, nós acreditamos no Deus de milagre. Senhor, se existe alguém canceroso, aidético, alguém que tenha contraído o vírus do corona, que o Senhor possa visitar com a tua mão poderosa, que essa noite seja uma noite de libertação, que essa noite seja uma noite de cura. Nós cremos na tua intervenção. Nós cremos que tu és soberano. O Senhor faz aquilo que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer e como o Senhor quer. Visita esse lar, Deus. Restaura esta família, esse casamento. Pai, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Não estou aqui pregando perfeccionismo ou perfeição moral. Nós estamos aqui dizendo que existe um Deus que é misericordioso. Nós estamos aqui dizendo que existe um Deus que é gracioso e que enviou Jesus para morrer na cruz, não para salvar os bons, mas para salvar os perdidos, para salvar os pecadores. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Eis-nos aqui, Senhor, confessando as nossas mazelas, confessando as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nos ajude a melhorar. Nos ajude, Senhor, a cumprir a tua palavra, a seguir o teu manual. Me ajude a ser um homem melhor, um esposo melhor, um servidor público melhor, um pastor melhor, um filho melhor. Me ajude, Senhor, a ser um colega melhor, um amigo melhor. Ajude-nos, ó Deus. Segura nas nossas mãos. Senhor, vem nos ajudar, Deus. Espírito Santo de Deus habita em nós. Transforma a nossa vida. Muda a nossa personalidade, nosso caráter. Deus, quantas vezes nós temos desanimado no meio do caminho, fortalece. Senhor, que essa noite o teu filho, a tua filha seja visitado com a tua fortaleza. Que haja esperança para esse lar, que haja esperança para esta casa. Na autoridade que há no nome de Jesus, o nome acima de todos os nomes, que tudo aquilo que é mal, que tudo aquilo que é maléfico seja expulso, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja paz dentro desta casa, que haja paz dentro desse coração. Senhor, enxuga as lágrimas daqueles que choram. Senhor, visita os enfermos, visita os encarcerados, visita, Senhor, aqueles que estão presos, aqueles que estão em um asilo, em um manicômio, visita aqueles que estão em um orfanato. Senhor, tenha misericórdia. Visita, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, que nesse tempo de pandemia estão se redobrando. Fortalece, Senhor. Cura, Senhor. Senhor, visita esse técnico de enfermagem, essa técnica de enfermagem que tem dado o seu melhor nesse tempo de crise, de pandemia. Que o Senhor os recompense. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor os cure. Porque eles têm sido usados para curar pessoas, para cuidar de pessoas. Senhor, visite aqueles que têm lutado para
oferecer o melhor para a sociedade. Aqueles que estão à beira da crise, do colapso financeiro, da falência, os empresários. Visita, Senhor, essa pessoa que está passando por dificuldades. E se existe alguém próximo a nós, nos mostre, Senhor, para que possamos ajudar. Mobilize, Senhor, a tua igreja, mobilize o teu povo. Eu te louvo aqui, Senhor, pela vida do pastor Gabriel Firmino, que plantou na nossa igreja, na assistência social. Senhor, eu te louvo pela vida da diaconia da Igreja Graça e Glória, que tem um coração liberal, pronto a ajudar. Nos mostra, Senhor, nos desperte, Senhor. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão sendo unicamente assistidos pelos recursos do governo federal ou estadual ou municipal. Senhor, eu quero orar pelas nossas autoridades, os nossos prefeitos, os nossos governadores, o presidente da República, os ministros, os senadores, deputados estaduais e federais, os vereadores. Dê sabedoria, ajude-os a governar, a tomar as decisões certas, corretas. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso estado, dos municípios, do mundo. Cure, Senhor. Visita o teu povo com cura, Pai. Visita o teu povo com a tua mão forte. Que essa vida que orou comigo seja fortalecida essa noite. Seja curada essa noite. Seja transformado essa noite. Seja conosco, Senhor. Venha nos ajudar, venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos abençoar, Deus. Nós somos gratos a Ti pela saúde. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos por estarmos aqui vivos. E enquanto existe vida, existe esperança. Se existe alguém que está orando comigo agora, se existe alguém que está me assistindo agora, vivendo um quadro de depressão, trancafiado, vivendo uma verdadeira melancolia, um verdadeiro pessimismo, tem misericórdia, Senhor. Cura, Senhor. Que essa noite seja uma noite de cura para o teu povo. Senhor, eu quero orar também em favor dos missionários que estão, ó Deus, em outros países. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão longe da sua terra, da sua pátria. Eu quero orar por aqueles que nem ao menos puderam se despedir de entes que partiram, de pessoas queridas que faleceram, infelizmente. Visite, Senhor, os pastores, os plantadores de igreja. Deus, que a igreja possa ser instrumento do céu na terra, nesse tempo de pandemia, para matar a fome, para ter a palavra certa, para estender as mãos ao que precisa. Deus, coloca amor no meu coração. Coloca amor no nosso coração, Deus. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Um coração duro, pecaminoso, falho.
um coração que vive centrado no eu, no ego. Nos dê um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que pensa no outro antes de ofender, antes de negar ajuda. Coloca amor no nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que precisam ser fortes nesses momentos de dor. Visita, Senhor, nesta noite a nossa família, Deus. Visita, Deus, a família Guerra, a família Padilha. Visita minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs, meus cunhados, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, minha sogra, meu sogro, cunhado, concunhada, cunhada, concunhado, família da minha esposa, minhas tias, meus tios. Visita a família dos meus irmãos, Deus. Deus, o ser humano é tão dependente de Ti. Nós somos tão frágeis. Um vírus foi capaz de mostrar ao mundo como somos frágeis. Quantas pessoas queridas que já foram, quantas pessoas que nós conhecemos que partiram por causa de um vírus. Nós somos frágeis. Sim, nós somos frágeis. Nós somos pó. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Mas a nossa alma, o nosso espírito voltará ou para Deus ou para a perdição eterna. Tenha misericórdia de nós. Salva nesta noite. Que essa noite seja uma noite de salvação. Que homens e mulheres se arrependam de uma vida de ateísmo prático. Uma vida sem reverência, uma vida sem obediência, uma vida sem temor. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo. Fortalece essa mãe, esse pai. Fortalece essa família essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terra
Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por você ter participado dessa live, ter participado conosco dessa oração, dessa meditação na palavra de Deus. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos pensar nas pessoas, vamos deixar de pensar apenas em nós mesmos. Vamos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Mandar um alô aqui para os irmãos que deixaram aqui suas mensagens. Graça e paz, pastor, diz o presbítero Bruno. Vamos impactar vidas. O Jefferson, oferecendo esse culto em ações de graças, em gratidão a Deus, Jefferson. Amém. Deus abençoe. Meu primo Pablo, a paz do Senhor, meu primo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Passando essa pandemia, vou aí para darmos uns brados de glória. Aleluia. Vem mesmo, primão, a gente tem que se ver, né? A gente brincava tanto junto e crescemos, viramos homens e a gente não se vê, né? Tá lá em Cachoeiro, Pablo, homem de Deus, saudade de você. Irmã Leila, Deus abençoe, filha. Dinha, missionária Dinha. A Jane, Deus abençoe, Jane. Ana Paula. Diácono Natanael, Diácono Natan, carinhosamente a gente chama de pai. Presbítero Gleidson e a Brenda. Marcelão, vascaíno do meu coração. Irmã Rutileia, Deus abençoe. Irmã Rosiane, Deus abençoe. Toninho, Deus abençoe, Toninho. Irmã Magda, lá de Santa Maria de Jetibá, Deus abençoe. SL Guerra está por aqui também. Irmã Cleudes, o Flávio, Priscila, Pereira Luiz, o grande tocador. Pastor Carlos Adolfo, uma honra, meu pastor, ter o senhor aqui, viu? Minha tia Luci, tão amada, tão querida, Deus abençoe, tia. Mas quem por aqui? Danilo. Danilo é meu amigo de Iema, não é isso, Danilo? Deus abençoe, grande Danilo. Evangelista Valdir, mais conhecido como Cajá. Tem que mandar um alô para Dona Zilda, que sempre acompanha a nossa transmissão, a live. O Pedro, que é neto do Valdir, filho da Vanessa, filho do Tiago. Deus abençoe, Pedrão. Mas quem por aqui? Missionária Rosemary Siqueira, Deus abençoe, filho. Uma honra ter irmã aqui, viu? Irmã Cleudes. Orgulho, tia, de ter a senhora como tia. Te amo, viu? Diele, amiga de Ema, serva do Senhor, presbiteriana, mulher de Deus, esposa do Lucas. Dá um abraço no Lucas. Genair é o nosso motorista do coração, né? Motorista da Águia Branca, uma bênção. Alexandra é a líder do Ministério de Teatro. Se você quer, acho que tem que esperar passar a pandemia, né? Mas se você futuramente quiser fazer um teatro na sua igreja, com pessoas dedicadas, com pessoas, verdadeiros artistas de Cristo, procura aqui a Alexandra Loureiro. Eles são uma bênção, ela, seu esposo. A Larissa aqui, presbítero Bruno, Ana Paula. É isso, meus irmãos. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Não se sinta só. Não se sinta sozinho. Conte conosco. Conte com as nossas orações. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, graça e paz. Boa noite.